logo a seguir às eleições gerais de 9 de outubro de 2024, cujos resultados foram fortemente contestados pela população e levaram o candidato presidencial da oposição, Venâncio Mondlane, a ter que ir ao exílio por 3 meses, realizaram-se 2 sessões de conversações entre Daniel Chapo, indicado como vencedor pelo Conselho Constitucional, e Venâncio Mondlane, tomado como segundo mais votado. A primeira sessão, naturalmente, do diálogo, decorreu no dia 23 de março e a segunda no dia 20 de maio de 2025. Segundo Venâncio Mondlane, único dos contendores que fez uma comunicação política para o fim das hostilidades entre a população e as autoridades de direito, haviam sido acordados nestes 2 encontros 6 pontos, sendo 4 no primeiro e 2 acrescidos no segundo encontro. Os pontos do acordo se resumem como indicado a seguir. Pontos debatidos e acordados. Ponto número 1. Fim de todas as formas de violência física e verbal entre as partes, população e autoridades públicas. Uma pequena nota sobre isto. Neste ponto havia sido acordado que os 2 líderes, Venâncio Mondlane e Daniel Chapo, deviam fazer uma comunicação pública para cada campo de influência particular para que a paz fosse restabelecida. Em termos públicos, Venâncio Mondlane, a partir das suas plataformas de comunicação digital, fez uma live logo no dia que se seguiu ao primeiro encontro, o que não ocorreu com a contraparte. Segundo ponto de debate e de acordo na mesa do diálogo. Acesso livre e gratuito no Sistema Nacional de Saúde da assistência medicamentosa para os cerca de 2.000 cidadãos feridos pelas Forças de Defesa e Segurança durante as manifestações, sendo que muitas delas até hoje se encontram dentro do corpo. Terceiro ponto debatido e acordado. Compensação a ser administrada às famílias que tiveram parentes assassinados durante as manifestações pelas Forças de Defesa e Segurança, sobretudo a UIR, Unidade de Intervenção Rápida. Quarto ponto debatido e acordado. Libertação dos mais de 4.000 cidadãos que se encontram detidos no âmbito das manifestações pós-eleitorais, ficando apenas por determinar tecnicamente se seria por via da amnistia ou do indulto. Quinto ponto debatido e acordado. Viabilização do registro do partido do ex-candidato Venâncio Mondlane por formas que pudesse ele e os seus seguidores e colaboradores ter uma instituição oficial para exercer o direito de participação política dentro do quadro legal e constitucional do país. Sexto ponto e o último, possibilidade de integração de quadros do projeto político de Venâncio Mondlane na recém-criada Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo. Ressalte-se que estas 2 sessões de diálogo foram testemunhadas por um grupo de cidadãos na sociedade que se auto-intitulam patriotas, nomeadamente. Quem são estas testemunhas? Primeira testemunha, Severino Nguenha, que é coordenador dos patriotas ou dos facilitadores, que é o atual reitor da Universidade Técnica de Moçambique. Segundo, Monteiro, que é um antigo dirigente público, foi um ministro bem conhecido, Machel. Luís Bernardo Nguana, antigo dirigente público, acadêmico e autor de um livro que se designou entre os 100 maiores da literatura africana. 4. Narciso Matos, atual reitor da Universidade Politécnica, antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane e diretor executivo da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, instituição que tem como membro Machel, viúva do primeiro presidente de Moçambique, dependente Samora Moses Machel. Quinto, Teodato Nguana, advogado, foi presidente do Conselho de Administração da TMCL, a primeira empresa de telefonia móvel de Moçambique, ora falida. Sexto, Tomás Timbane, antigo bastonário da Ordem dos Advogados,
7. Carlos Martins, atual bastonário da Ordem dos Advogados. E também a Dai, não conheço, agora foge-me o primeiro nome dela, que é da Ordem dos Advogados. Agora, a pergunta que eu acho que interessa a vocês todos, estão aqui, ao povo. Qual é o estágio de implementação dos 6 pontos que eu me referi aqui? Acima indicado, como debatidos e acordados na presença de 8 ilustres testemunhas, apenas o primeiro ponto é que teve uma relativa melhoria. Saliente que tange os seguidores de Venâncio Mondlane e população em geral, a mensagem foi perfeita e absolutamente acatada. Semelhança pode ser feita com o termo de fechar a torneira, que foi usado pelo saudoso general Afonso Macacho Marceta de Acama. Em termos concretos, A. Cessaram as manifestações. B. Cessaram os bloqueios das vias públicas. C. Nunca mais se registraram quaisquer danos, tanto públicos como privados. Irônica e paradoxalmente, a contraparte nota-se uma ação concertada e deliberada no sentido oposto ao roteiro de paz e em manifesto e cumprimento do espírito que norteou o diálogo. Primeiro ponto, o atual chefe do governo, indicado pela UIR e pelo Conselho Constitucional, recentemente em eventos públicos e privados, usado uma linguagem agressiva e incendiária, tem considerado anacronicamente as manifestações de violentas, ilegais e criminosas. Um flagrante exemplo de instigação de ressentimentos, reavivamento do ódio entre os moçambicanos e incentivos bastantes para se abandonar o espírito de perdão e reconciliação. 2. No périplo recente à Europa, o chefe do governo, indicado pela UIR e pelo Conselho Constitucional, Daniel Chapo, disse de forma perentória que não existe nenhum acordo com Venâncio Mondlane e por não haver acordo não há nada para ser cumprido. O projeto político de Venâncio Mondlane encontra-se ainda em banho-maria, envolto em muitas gincanas dilatórias nas instâncias administrativas. 4. Venâncio Mondlane apresentou à Procuradoria-Geral da República, com conhecimento do Ministro do Interior, 4 relatórios e 4 denúncias de perseguição política e graves violações de direitos humanos contra os quadros do seu projeto político, onde se destacam 45 assassinatos, entre os quais 8 encontrados numa vala comum na localidade de Gandale, distrito de Macanga, província de Tete. Estas denúncias foram feitas ao longo de 4 meses. Não tiveram nenhum tratamento pelo Ministério Público e nenhuma reação do Ministro do Interior. Mas, ironicamente, o mesmo órgão da Justiça tem sido férreo quando se trata de Venâncio Mondlane e seus seguidores e colaboradores, conforme descrevemos abaixo. Processos judiciários contra Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane foi notificado em 2 ocasiões para ser interrogado na Procuradoria-Geral da República. O primeiro interrogatório foi no dia 11 de março, com duração de 10 horas, onde no final do mesmo foi-lhe aplicado a TIR, termo de identidade de residência. O segundo interrogatório foi a 27 de junho, que durou cerca de 2 horas. Ressaltar que ambos casos acima indicados não foram dados a conhecer os crimes de que é acusado. Requisito elementar na instrução do processo judiciário. Como vocês viram, só hoje conhecer os crimes. Outro dado bastante importante é que no segundo interrogatório o procurador expulsou um dos advogados de Venâncio Mondlane da sala apenas porque este questionou a consistência dos procedimentos adotados e feito pelo magistrado indispensavelmente uma interpretação com a intenção de forçar ao arguido a uma confissão capciosa. O Poder Judiciário, a Procuradoria, tem sido usada como instrumento de perpetuação de perseguição contra Venâncio Mondlane, onde lhe foram instaurados inúmeros processos entre civis e criminais. As notificações são feitas com frequência para interrogatórios com texto contendo linguagem belicosa, como promessa de prisão em caso de não comparecer. Muito recentemente, um dos últimos feitos pela Procuradoria, Venâncio Mondlane, à saída, foi escoltado por uma força policial musculada,
como se estivesse num teatro de guerra, onde infelizmente esta mesma força não se faz presente, onde infelizmente a população precisa desta força e lá não está. Disparando gás lacrimogéneo e balas verdadeiras em todo o percurso da Procuradoria até a residência do vizinho. Nesta semana, ainda ontem, segunda-feira, dia 21 de julho, Venâncio Mondlane, ao regressar de um périplo pela Europa, ao chegar ao aeroporto de Mavalane, é recebido por um policial descomunal, desproporcionalmente armada, disparando gás lacrimogéneo por todos os lugares onde Venâncio Mondlane era interpelado por populares para o saudar. Para esta terça-feira, dia 22, segue Venâncio Mondlane para essa notificação, que, ou seja, agora já tiveram conhecimento, para uma sessão de contornos suspeitos e cuja gravidade vocês já tiveram conhecimento. Em conclusão, tudo está cingido no fato de Venâncio Mondlane ter protestado contra uma fraude eleitoral inequívoca, denunciada por vários observadores internacionais. Curiosamente, no relatório da própria Procuradoria-Geral da República, se referia que não haviam condições dos resultados eleitorais terem sido aprovados e publicados. Para terminar, estamos perante o uso seletivo da lei, onde os aliados e os conformados com a monumental fraude eleitoral recebem privilégios, mas os inconformados são tratados de forma draconiana para lhes vergar não só os joelhos, mas também a consciência. Algo absolutamente impossível para ocorrer com um espírito intrépido como o de VM7. Em relação à natureza desta cruzada judiciária contra Venâncio Mondlane, ela se encaixa perfeitamente na célebre frase do famigerado político brasileiro Getúlio Vargas: aos amigos, tudo; aos inimigos, a lei. Este país é nosso. Salve Moçambique. Ana Malala! Muito obrigado. Vai de consciência tranquila pelo julgamento.